Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 4h07 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Família, eu tenho tanta coisa para falar no início desse vídeo que eu não sei nem por onde começar. Deixa eu pensar, por exemplo, o vascaíno mais pessimista do mundo conseguiu entrar na minha mente, lá ele, logo pela manhã, início dessa tarde. Quando o Vasco ganha de qualquer time horroroso, a sensatez bate nele. Ele é um homem sensato, né? Mas quando o Brasil ganha do Haiti, não. Aí é complicado pra mim. É difícil entender algumas coisas sobre a vida, da vida, tá? Tem duas seleções que já foram eliminadas da Copa: Turquia e Haiti. Mas aí o Brasil apresentou um grande futebol, né, no dia de ontem. Eu não te entendo não, ô pessimista. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você torce, né, pela seleção brasileira e o Vasco é o seu passatempo. Tá? É o seu passatempo. Um outro ponto, família vascaína, que a gente pode abordar aqui em relação à estreia do Ryan. E eu estou vendo, né, o Ryan ser bastante criticado pela sua estreia. Vou trazer aqui algumas opiniões, inclusive, né, a do Denilson, acho que na transmissão da Globo, pra gente debater um pouco mais sobre a seleção. O Rafinha já está fora, tá confirmado, tá fora do jogo contra a Escócia, então tem essa disputa, né, Luiz Henrique e Ryan, então a gente vai debater sobre isso. Mas o meu ponto é, gente, o torcedor do Vasco, ou o Thiagão aqui, é chamado em alguns momentos de carente. Você é carente. Eu não consigo entender o torcedor rival que nesse período que tá parado, ele fala assim, eu vou lá no Thiagão. Mas que é isso? Questionar a minha opinião sobre o Ryan em relação ao Luiz Henrique. Mas você é carente. Olha que isso é bom pro canal, tá? Você comentar, você aqui, né, interagir, é bom pro canal, mas eu estou chamando você de carente. Porque é o meu belo rosto. E olha que assim, eu não tô nem no meu melhor mês. Porque esse mês de julho do frio, eu tô comendo muito. Tô comendo tudo que eu tô vendo pela frente, lá ele também. Tô engordando, minha cara tá inchada. É festa pra lá, é festa pra cá nesse mês. Por exemplo, no dia de hoje tem festa. Tem sopa, tem salgadinho, tem refri, eu vou dentro. Não tô nem no meu melhor mês pra você ficar aparecendo aqui, né, em relação ao meu belo rosto. Assim, consigo entender essa carência de vários torcedores rivais. É flamenguista, é botafoguense, mas muita carência de vocês. E família, um outro ponto, né, eu fiquei surpreso com a opinião aqui de alguns torcedores do Vasco em relação ao De Ossa. Muita gente criticando, falando que não é nada demais, que não é isso tudo. E a gente tem aqui mais uma informação também sobre esse jogador. Tem resenha nesse vídeo, eu quero muito a sua opinião. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece aqui também da parceria do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar? Só clica aqui em um dos nossos links, família. Fortalece demais aqui o nosso trabalho, né? Você não precisa comprar o produto que o Thiagão separou. Você clicando no nosso link, né? Você escolhendo o produto Mercado Livre. Você vai comprar no Mercado Livre, você tem que escolher o produto, o link que eu separei do Mercado Livre, né? O produto. Vai lá na barra de pesquisa, digita a sua parada, compra, você vai estar me dando uma moral, sem pagar R$1 a mais. Por que 22? Porque você clicou no nosso link e logo depois efetuou a sua compra. Você vai estar fortalecendo aqui demais o nosso trabalho. Família, seguindo a nossa resenha, eu quero começar esse vídeo com uma curiosidade, né, da Copa, que não vai agregar absolutamente nada na sua vida. Mas isso me chamou muita atenção, que foi essa confusão aí, rapaz, do Cristiano Ronaldo com o João Neves. Família, tu viu isso? João Neves foi falar que ele é um jogador comum agora. Caraca, mano, o maluco perdeu 2 milhões de seguidores em uma noite. Isso é interessante, família. Isso não muda o seu dia, né? Nesse sabadão, essa informação que o Thiago tá trazendo pra você. O cara tinha 5 milhões de seguidores no Insta, caiu pra 3. Só porque ele falou que o Cristiano Ronaldo é um jogador comum. Que loucura, mano. E assim, estamos falando aqui de um jogador importante pra seleção, mano. Um moleque que, né, nos últimos anos aí, bicampeão da Champions, faz uma meiuca ali com o Vitinho aqui, né? Brincadeira não, marca bem, sabe sair jogando, fez gol na estreia, foi falar do Robozão, perdeu 2 milhões. É isso. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco também sobre a Copa do Mundo, pegando o gancho já de hoje, né, pra gente falar do Ryan também. Família, eu estava acompanhando, né, Holanda e Suécia, e eu parei. Parei porque achei que seria um jogo equilibrado, né? Um jogo interessante de assistir, mas a Holanda passou por cima da Suécia. Então, assim, a Tunísia que é fraca demais, né? Porque a Suécia mostrou muita força ali, os dois atacantes, o Gyökeres
o Isaac, um meia também que fez 2 gols na estreia, mas hoje, assim, uma facilidade tremenda. A Holanda teve uma mudança hoje, né? Colocou um centroavante lá que eu esqueci o nome, que fez até 2 gols, até o momento que eu estava acompanhando, e tirou um ponta, né? Aquele que jogava no time do Paquetá. Esqueci o nome dele, o Manchester até parece que tá querendo ele, né? O West Ham caiu, né? É um pontinho bom de bola, mas foi barrado hoje e botou um centroavante. E o maluco fez a diferença, fazendo pivô, né? Pisando na área, né? Presença de área, quero dizer. Fez 2 gols ali, não sei se fez mais, deixa eu ver aqui se ele fez mais. Fez não. Brian Brobey, é assim que chama o cara, fez 2 gols, o Gapo fez 2, o Somerville, que é o ponta que eu tô falando, também fez um gol. 5-1, que é isso, coitado da Suécia, de repente um adversário aí pro Brasil enfrentar na próxima fase, né, a família vascaína. Hoje tem ainda Alemanha e Costa do Marfim, logo mais, né, eu acho que vai ser um jogo também interessante. Costa do Marfim não é de bobeira. Depois tem Equador e Curaçao, Tunísia e Japão, 1 da manhã, né? O Japão vai ganhar aqui também, vai garantir a vaga para a próxima fase. Não é possível que o Japão vai se enrolar com a Tunísia. A Tunísia é horrorosa. Mas é isso, família. Pegando esse gancho pra gente falar sobre a seleção brasileira, antes de destacar aqui, né, o Galaça, o Nils Almirante até botou aqui, né? Modric, paraguaio, foi eleito o melhor da partida, fez um gol muito importante, né? Logo no início do jogo, acho que 1 minuto e meio, 2 minutos, um chute de fora da área. O Almiron foi expulso, né? Agora que eu vi, né? Acho que ele tampou a boca para falar alguma coisa com o jogador da Turquia, foi expulso. E mais o Paraguai segurou aí, Gustavo Gomes, a defesa, a Galaça correndo muito. E o Paraguai deu um passo importante, né? Para passar para a próxima fase, acabou perdendo feio na primeira rodada, saldo de gols e tudo mais. Então foi uma vitória importantíssima. Agora vai ter um jogo que eu acho até equilibrado, né? Porque os Estados Unidos está muito bem, né? Ganhou da Austrália. Então um jogo ali Paraguai e Austrália. Acho que o Paraguai tem totais condições de ter mais um bom resultado e se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo. Família, seguindo a nossa resenha, deixa eu ler essa postagem aqui do Ryan, falando da estreia dele, né, na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tá aí, ó. Vestir e defender a camisa mais pesada do futebol mundial em uma Copa do Mundo era um sonho. Agora, a realidade é trabalhar cada vez mais para a seleção brasileira. Sempre estar no lugar que merece. Obrigado, Deus. Vamos, Brasil. Família, eu quero passar aqui alguns vídeos que eu separei de uma análise, né, de críticas à atuação do Ryan, pra gente debater um pouco sobre isso. Olha só. Acho que o Ryan foi a estreia, né? Então. Mais decepcionante, né, dessa Copa. O Ryan tava com grandes expectativas e ele entrou com tempo para demonstrar um pouquinho do futebol dele. Eu até me surpreendi, que eu esperava o Luiz Henrique ali na vaga do Rafinha, né? Então, e ele acabou entrando com o Ryan, acho que até pra dar essa oportunidade. Pra dar essa oportunidade, porque o jogo te permite isso, né? Te permite testar, o adversário. Te permite, mostrar um pouquinho mais do seu elenco, utilizar um pouquinho mais do seu elenco. Acho que ele pode ter sentido um pouquinho o peso também, de jogar uma Copa do Mundo, apesar de ser contra o Haiti. É um jogador muito jovem ainda, mas ele entrou um pouquinho apagado mesmo. Só que é só o começo, né? É só o começo pra ele, ainda tem muito chão pela frente. O Ryan não teve uma partida de grande destaque também, tá? Vai ser o Luiz Henrique, tá? A parte do Ryan não é boa, gente, desculpa. Não fez nada demais. Foi o Ryan também foi, não fez nada. Ele dá um passe ali, né? Mas um ele poderia ter uma assistência de Douglas Santos, né? Mas aí, cara, eu sei lá, tá? Ele foi mal, só não... Mas se é o Rafinha que faz a partida dele, a gente fala que é mal, pô. Sim, mas o Ryan... Então, mas aí eu te explico novamente que o contexto do Rafinha faz com que Perfeito, mas aí o que eu tô te dizendo ele não foi bem, pô. Senão a gente tava falando titular, entendeu? Mas o Ryan, galera, tem uma coisa também. Depois que o Ryan entrou, pararam de fazer jogada pra lá, tá entendendo? Também tem essa questão. Porque a galera ali dessa seleção brasileira, eles estão meio que aficionados em buscar o Vinícius Júnior e o Rafinha o tempo todo, pô. Então, assim, eu fico feliz que o Ryan jogou, porque precisa estrear. E aí, por exemplo, tanto no Ryan quanto o Endrick, que estrearam na Copa nesse jogo. O Ryan e o Endrick, cara, e já era esperado. Esses moleques entraram na boa, entendeu? Não entraram se tremendo, não entraram, porra. Eu achei o Ryan bem nervoso. Eu achei ele bem nervoso. Eu achei ele tenso. Ele geralmente parte pra cima, ele não partiu pra cima, sempre tocando de lado, pra trás. Isso tudo bem, gente. Ele tem 19 anos, é a primeira partida de Copa. Não é nenhuma crítica do cara. O meu ponto eu acho que é até importante ele ter colocado o Ryan pra ele ganhar essa casca. Tá aí. Família, eu não consegui achar o corte, assim, a crítica do Denilson em relação ao Ryan. Eu vi uma página destacando, né, porque eu vi o jogo na Cazé TV, então não vi o Denilson, não ouvi o Denilson, né, falando sobre o Ryan. Mas até pesquisei aqui e, de fato, ele falou sobre a intensidade, né, esperava uma intensidade maior do Ryan e um desempenho melhor, né. O Denilson cobrou ele nesse sentido. E aí, família, a gente já pode debater, vou pegar esse gancho aí,
porque o Rafinha tá fora, né? Pelo menos do jogo contra a Escócia. A gravidade da lesão me parece que eles vão fazer exames, acho que hoje, né? Mas contra a Escócia, o Rafinha tá fora. A Romário TV confirmou, Cazé TV também tá confirmando. Então tem essa disputa aí, né? Eu acredito que o Endrick não vai ser colocado ali pelo lado direito, apesar de nos últimos meses, com o Lyon, ele jogou sim, né, em alguns momentos pelo lado direito. Eu até mesmo já vi uma partida na Europa League, não foi? Ele jogando pelo lado direito, mas acredito que vai ficar dentro dessas duas opções. Luiz Henrique e Ryan, família vascaína. E aí, eu pego o gancho dessa galera que eu passei aí, analisando a atuação do Ryan, e, poxa, vi muito vascaíno concordando, né, com essa avaliação, que ele foi mal, que ele não foi bem, sentiu a estreia, sentiu o peso do jogo, ficou ali acanhado, tomando decisões simples, né, voltando a bola para trás, não pegando, não partindo para dentro, e uma outra galera já falando que o Ryan, poxa, poderia ter sido, né, uma assistência pro Douglas Santos, uma assistência pro Endrick que ficou no limite, né, pouca coisa ali impedido, e tem um outro lance também, né? Ele quase fez um gol, né, também ali numa jogada do Vinícius Júnior, que bate cruzado, ele ainda estica. Mas assim, família, a gente precisa entender, e claro que eu fico muito chateado, tá, com essas críticas, mas a gente precisa entender que o Ryan subiu o sarrafo. A avaliação em cima do Ryan, ela vai aumentar, porque é um jogador hoje de seleção brasileira, é um cara que foi muito bem, não sentiu o peso da Premier League. Inclusive, né, o torcedor do Botafogo que veio aqui num ato de carência me questionar sobre o Luiz Henrique, que eu falei, né, o Ryan, ele tem a bola aérea, aí ele falou, o Luiz Henrique não é alto. Cara, me fala um gol de cabeça aí do Luiz Henrique, fala aí. Sem pensar muito, eu vou lembrar do Ryan contra o Cruzeiro, do Ryan contra o Juventude, do Ryan agora contra o Everton lá na Premier League de cabeça. O Luiz Henrique não tem, cara, gol de cabeça. Que absurdo é esse, ô carente? Ah, que gol que o Luiz Henrique tem chutando de fora da área, fora da área. Não tem, cara, ele é mais de 1 contra 1, é bom jogador, não tô falando que eu não gosto do Luiz Henrique, não. Tanto que eu acho que quem vai iniciar a partida contra a Escócia é o Luiz Henrique. A minha torcida é o Ryan, mas, né, eu acho que ele vai colocar o Luiz Henrique contra a Escócia. Mas assim, família, eu acho que a gente tem que, né, ter calma com o Ryan. Ele mesmo falou que ele estava ansioso, né? Um nervosismo aí de estrear numa Copa do Mundo. Eu acho que o jogo acaba influenciando também as características do Ryan. O jogo já estava praticamente resolvido, depois que ele entrou ali, minutos depois saiu o terceiro gol, e aí foi, né, um Haiti com mais tranquilidade, já não tinha, né, mais, né, o que, né, temer na Copa do Mundo ali, já estava eliminado. Concordo muito com o flamenguista aí que disse que pararam de jogar aqui pelo lado direito, né, forçando muito lá as jogadas com o Vinícius Júnior. Claro que ele teve ali alguns momentos a oportunidade de um giro, de um movimento, né, para arrancar com a bola, mas preferiu, né, jogar mais simples, porque aí, cara, eu pego um gancho do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que foi muito bom, muito bem ontem. Tem um quadro na Cazé TV, né, que é a galera visitando os jogadores nas suas casas, e aí o Bruno Guimarães fala que o início dele na seleção foi muito complicado, porque ele tinha justamente esse medo de tentar alguma coisa mais difícil, um drible, um passe e errar e não ter mais oportunidade. Então ele fazia o feijão com arroz. Foi exatamente o que aconteceu com o Ryan ontem. Tentou simples, né, ali alguns momentos, né, uma arrancada, como eu achei que fez escanteio, o juiz não deu, mas o Ancelotti foi perfeito, cara, colocou o Ryan, e eu acho que tira esse peso, né, da estreia, e acredito muito em outros contextos, né, em jogos mais equilibrados, o Ryan vai render mais. Eu até tenho assim uma dúvida contra a Escócia, porque deve também ser um time reativo, um time mais defensivo, e aí até acho que o Luiz Henrique é melhor nessa estratégia, né, que a Escócia deve adotar, um time mais reativo, mais defensivo. Essa foi a estratégia ontem, né, contra Marrocos, só que o Marrocos fez um gol com 2 minutos, né. O treinador, meu pai estava falando isso, que o treinador da Escócia falou sobre isso, que seria um time que ia se defender e buscar os contra-ataques. Se você analisar a Copa do Mundo hoje, como o terceiro colocado pode passar também, se ficar entre os 8 melhores, então vai ser um contexto desse jogo. Um contexto, uma estratégia adotada dessa forma aí pela Escócia. Então acredito que o Luiz Henrique pode até performar melhor, porque ele é um cara que tem 1 contra 1, ele finge pra cá, e o Ryan é um cara mais de arrastar. Tá? Então, num jogo mais equilibrado, sei lá, contra uma Holanda da vida, contra uma Espanha, a Alemanha, que, né, vai ser um jogo equilibrado, eles não vão se defender somente, vão atacar também, vai ser aquela trocação. Eu acredito mais no Ryan. Que aí o Ryan vai ter espaço para arrancar, vai dar tapa na frente, tem a finalização. Eu penso assim, o
o Ancelotti falou sobre isso, né? Sobre características, de escolher o melhor jogador para determinada partida. Então, assim, mesmo querendo muito o Ryan como titular contra a Escócia, eu sou um cara que entendo o Luiz Henrique nessa partida. Agora, família, eu acho que o Ryan não foi mal. Não foi bem? Não. Foi uma nota, a média. Fez ali 5, 6, dependendo da faculdade, da escola. Poderia ter performado melhor? Sim. Eu entendo, né, essa avaliação, o sarrafo subiu, mas eu não achei que ele foi mal, não. Não achei, não. Se tu pega ali o Rafinha, que erra o Rafinha erra tudo. Ah, mas o torcedor do Galo aí falou, né? Então não pode falar que o Ryan é esse, pô, cara. O Ryan tá fazendo o quê? A terceira partida dele, a segunda partida dele com a camisa da seleção, o Rafinha já fez umas 500, segunda Copa do Mundo, pô, cada comentário, desculpa, irmão, mas cada comentário bosta, né? Poxa, ele comparar o Rafinha com o Ryan, mas eu fico com esse sentimento, família. Poderia sim ter performado melhor, mas acho que foi uma partida ok, tá? Ok, nada demais e também não foi mal, tá? Torci muito pelo gol, mas infelizmente não aconteceu. Agora vamos aguardar aí como é que vai ser contra a Escócia. Eu acredito que o Luiz Henrique vai começar, mas acredito em minutos pro Ryan também nessa partida. E aí espero que ele possa entrar com mais confiança, com mais personalidade. Saiu, né, o peso ali, a estreia, e a gente... e o Ryan produzir, né, performar da maneira que a gente sabe que ele pode, né? Eu acho que é assim. Quero saber o seu comentário também. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente finalizar o nosso vídeo, para falar aqui mais uma vez sobre o De Ossa, Nelson De Ossa. A informação agora vem do Mundo Bettings, é isso? Uma página que cobre o Bettings, né? Destacando mais uma vez a informação do jornalista. Cara, esqueci o nome aqui, eu cortei, né? Eles deixaram embaixo aqui a fonte, mas eu até destaquei, né, ele no início do vídeo, no nosso vídeo de mais cedo, falando que as negociações estão caminhando. O Vasco já sinalizou com uma proposta de 10 a 11 milhões de euros e só falta o papel, né? A proposta oficial para que a negociação possa caminhar. E aí eu vi muita gente aqui, né, criticando e tudo mais, isso é fake, não sei o quê. Ah, família, o Renato saiu por isso, por aquilo, porque não tem dinheiro e tudo mais. Família, eu acho que, sem dúvida, esse foi um dos motivos, mas não foi só isso. Não foi só isso, tem a questão do grupo também, das declarações, né? A situação da Copa Sul-Americana eu acho que pesou também. É um cara que ficou falando algumas merdas também nas coletivas. Agora, toda essa situação, claro que foi levantada aqui no Brasil pelo canal Atenção Vascaínos, que já errou, né, em algumas apurações. Por exemplo, no início do ano, falou que o Vasco estaria negociando tudo mais com camisa 8, né, acima da média, e esse camisa 8 não chegou. Só que o que está acontecendo é uma resenha que vem da Argentina, Germán García Crova, Pip Sierra também falou sobre isso, essas páginas, esse jornalista da Espanha, o Mundo Deportivo, todo mundo comentando que o Vasco, né, entrou em contato, que o Admar está na Europa, pela contratação do De Ossa. Agora, os valores... é evidente que chamam a atenção. E aí não tem como, né, a gente não pensar que é já uma questão sobre a SAF do Vasco. O La Máquia. Mas claro que isso gera dúvidas, a gente não tem certeza de nada. Eu vi até um amigo aqui comentando como é que pode, né, o Vasco sendo vendido e, né, ter essas situações na justiça. Então tem muita coisa acontecendo e a gente não sabe. Mas espero que o Vasco consiga contratar reforços, tá? Agora, alguns comentários aqui me chamaram muito a atenção em relação a esse jogador. Eu esperava, assim, um nível de aceitação mais gigante, né? Até separei aqui um comentário do R10 Vasco, e eu vi outros comentários nesse sentido, pelos lances dele no último clube, vi nada demais no jogador. Teve outros também aqui que comentaram que é fraco, é só você pesquisar as estatísticas nos clubes que ele passou e tudo mais. E assim, sinceramente eu não tenho essa condição de avaliar o De Ossa, tá? O que eu falei aqui no vídeo de mais cedo, teria um jogador interessante, realmente... é um recorte pequeno, que foi na Copa do Mundo, os jogos que ele fez, tá? E aí foi um jogador já naquela época disputado, times no Brasil, ele acabou, né, indo pro Bettings, pelo destaque dele na Copa do Mundo e no Monterrey. Então tem muita gente criticando. Isso, cara, eu fiquei pensando assim, porque, família, é um jogador caro. É um jogador caro, é o valor aí, por exemplo, do Cuiabano, né, que é um jogador que eu acho que é interessante a nível, né, aqui no Brasil. É um cara que eu coloco, sem dúvida, bem fisicamente, entre os melhores da posição no Brasil, o Cuiabano. Tanto que uma resenha dessa aí do Cruzeiro, o Kaique saiu, né, pro Como da Itália, e aí o comentarista lá do Everton Guimarães falou, Cuiabano seria um jogador para substituir o Kaique. Então, é o mesmo valor, né, de 10 a 11 milhões de euros.
Então é um jogador caro, é um jogador que é o dobro, por exemplo, do Inestrosa, né? Então para você fazer esse investimento, cara, tem que, né, ser uma... É aquilo que a gente fala, não dá pra falar em certeza no futebol, né? Mas diminuir essa margem de erro aí. Então tem muita gente aqui criticando o De Osso e eu não entendi muito bem, né? Achei que teria um nível de aceitação. Agora, essa galera que tá falando, até separei isso aqui há algum tempo, cara. Lá na Net Vasco, a Net Vasco coloca lá, né? Pra galera avaliar os nomes. E aí isso me chamou a atenção. Até que aqui o De Osso tá com 83% de aprovação. Mas sabe o que me chamou a atenção? Olha o Cavani, gente. Olha o Cavani. 78 contra 22%. Gente do céu, aí o que me chamou mais a atenção foi o Cebolinha. Cebolinha, 40% de aprovação e 60%, né, não querendo. E o Cavani, 78%, gente, a gente não tá falando do Cavani no melhor momento. É claro que não. O Cavani é infinitamente melhor carreira do que o Cebolinha, tá? Infinitamente melhor. Agora, irmão, o Cavani virou o Ribamar. O Cavani virou o Ribamar do Boca. O Cavani não teve um bom momento no Boca. Não teve. E a galera botou aqui 78% de aprovação no Cavani. 39 anos. Eu não consigo entender. Agora, o Cebolinha foi o que eu já falei aqui. Se for a questão das lesões, tudo. Agora, bola, 78 pro Cavani, 40, eu não consigo entender um negócio desse. Eu não consigo, juro pra você. Eu tenho que respeitar a opinião, que aqui é uma família, né? E família tem isso. Mas isso aqui, pô, desculpa, gente. É muito difícil aceitar. 78% de aprovação no nome do Cavani. Cavani virou o Ribamar. Virou o Ribamar. Mas é isso, família. É esperar. Vamos ver se essa negociação de fato vai acontecer. E me surpreendeu, né, os comentários que eu vi aqui no canal em relação ao De Osso. Depois, né, vou até buscar aí scouts e tudo mais, vídeos, avaliações, né, torcedores do Betis falando sobre o jogador, porque me surpreendeu, né, de forma negativa o comentário aqui da galera em relação a esse nome. Achei que todo mundo ia exaltar essa contratação, até porque, né, o River Plate está querendo, Flucê buscou informações também sobre o jogador, me surpreendeu. Família, fui, até daqui a pouco.